caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Vou ler aqui até esse momento, depois nós vamos continuar nessa história. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra, e nós somos gratos pela tua palavra. Nessa noite, nós clamamos e decidimos que o nosso coração será terra fértil, e tudo aquilo que o Senhor falar a nós, nós vamos receber como aqueles que têm um coração receptível. Tudo aquilo que tenta roubar a semente, tudo aquilo que tenta tirar o foco dos teus filhos nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus. E que a palavra multiplique 30, 60 e 100 por um em nosso coração. Semana passada, nós falávamos e continuaremos falando nas nossas células sobre o amor incomparável de Deus em relação à humanidade. E a parábola do filho pródigo, ela nos traz muito esse entendimento. E assim como eu introduzi na semana passada, faz-se necessário nós olharmos para o versículo, ou os versículos 1 e 2, porque é a partir desse contexto, e coloca em tela para mim, versículo 1 e 2, porque é a partir desse contexto que Jesus começa a ensinar. E o texto nos fala: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. O problema não estava nessas pessoas, ou na verdade, Jesus não estava direcionando essa palavra para o público do versículo 1. Mas Jesus, ele cria essas três parábolas, e parábola nada mais é do que colocar em comparação algo. Então, Jesus, ele conta três histórias, para que aquelas pessoas, nesse caso, que estavam na sua volta, entendessem. E essas pessoas eram os fariseus e os mestres da lei. E o texto fala o seguinte: e os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Os fariseus estavam tão indignados com Jesus, pelos milagres que ele fazia, pelas palavras de confronto que ele ensinava. Mas algo incomodava muito os fariseus, era com quem Jesus se relacionava. E nesse caso, Jesus, conforme o exemplo que Lucas traz, sentava ao lado dos publicanos, dos cobradores de impostos, daqueles que para eles eram homens impuros, homens indesejáveis, pessoas que eles mesmos discriminavam. Porque eles faziam daqueles homens pessoas totalmente desprezíveis dentro de uma sociedade judaica. Então, para combater e ensinar esses religiosos, Jesus, ele conta três histórias: ovelha perdida, dracma perdida, é a que eu li para vocês, a do filho perdido. Mas dentro dessa introdução, agora no versículo 11, nós vamos olhar que o texto não fala sobre filhos
Mas Lucas deixa bem claro que Jesus está contando uma parábola para falar a respeito de um pai que tinha 2 filhos. Porque essa figura de pai, exemplificada por Jesus, nada mais é do que o próprio Jesus. Então a parábola do filho pródigo fala para nós sobre um pai que ama. Um pai que olha o pecador e o recebe. Um pai que sempre está disposto a perdoar quando existe arrependimento. E exortar para que exista arrependimento aqueles que vivem uma vida de religiosidade. E a partir do entendimento dessa parábola nessa noite, nós poderemos chegar a 3 conclusões. Ou nos colocar em 3 grupos. Ou nós seremos aqueles que entendem quem o Pai é e vivem para Ele. Ou nós seremos aquele que saiu de casa, gastou tudo que tinha, mas se arrependeu e voltou. Ou nós estamos dentro daqueles que são religiosos, que estão dentro de um local, que ouvem, que recebem, mas são escravos e não desfrutam daquilo que o Pai tem para ele. A parábola do filho pródigo fala exatamente sobre isso. Jesus mostrando para os fariseus que o ensino religioso, mentiroso, que eles tinham, não gerava salvação. O grande problema da humanidade é pensar que tem Deus no coração. É pensar que é salvo por causa dos seus ritos religiosos, mas não são. Os fariseus combatiam Jesus. Os fariseus não queriam, de fato, viver para Deus, mas viver uma religiosidade aparente. E é para essas pessoas que Jesus dirige essa parábola do filho pródigo. Então a parábola está centrada no pai que tem 2 filhos. Do versículo 12 até o 14, fala o seguinte: certo dia, o mais moço disse ao pai: quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha. O rapaz havia gastado tudo quanto houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. A figura do filho pródigo, e pródigo é aquele que vive uma vida dissoluta, gasta tudo o que tem. O significado da palavra pródigo é exatamente isso. Aquele que desperdiça, aquele que esbanja. Então a figura do filho pródigo mostra um filho que sabia que estava errando. Primeiro, porque ele era judeu e ele estava descumprindo um dos maiores mandamentos. E o primeiro mandamento com promessa é que é desonrar pai e mãe. O filho, ele chega para o pai e pede: eu quero a minha herança. Mesmo com o pai vivo, ele estava dizendo para o pai que naquele momento, ao pedir a herança, ele estava matando o pai dentro do seu coração. E para os fariseus isso era uma afronta, porque ele estava descumprindo um dos maiores mandamentos da lei mosaica. E esse filho Gastão, mas que reconhece que ele era pecador, ele sai para o mundo
mata o pai no seu coração e começa a viver uma vida dissoluta. Só que existe algo muito positivo na vida do filho pródigo, porque o filho pródigo sabe que está errado, sabe que está fazendo as coisas tudo de forma equivocada. E ele é um contraste em relação ao filho mais velho, você vai entender. O problema é quando você está fazendo e pensa que não está errado. E quem anda nessa direção, conhece as leis do Senhor, tem como ouvir a voz do Senhor novamente. E a história desse filho, o pródigo, começa a mudar a partir do versículo 17. Porque o versículo nos fala que quando ele olhou para si, versículo pode deixar no 14, ele havia gastado todas as coisas, todo o dinheiro da sua herança, ele havia gastado com pecados, ele havia gastado com situações que desagradavam a Deus. E no versículo 15 começa a mostrar uma realidade da vida daqueles que sabem muitas vezes que estão errados, que saíram da casa do pai, que abandonaram o pai, mas sabem para onde podem correr novamente. E o versículo 17 nos fala o seguinte, a expressão que Lucas nos conta no versículo 17 é caindo em si. O cair em si está relacionado à pregação de Jesus. Versículo 17, por favor. Está relacionado à pregação de Jesus. É quando o homem olha para o seu pecado, reconhece quem ele é. E a palavra no original usada é metanoia, e se arrepende dos seus pecados. E quando nós olhamos para nós e nos arrependemos do nosso pecado, começa um trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é incrível. Porque o texto nos diz, do versículo 18 em diante, que aquele rapaz olha para si e de repente ele começa a pensar na sua cabeça um discurso de arrependimento quando olhar o pai. Versículo 18. E ele começa a pensar, o que eu vou dizer para o meu pai? Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. E na mente dele começa a virar, quando eu chegar na frente do meu pai, eu vou me humilhar e vou dizer, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser como um empregado teu, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo é a figura daquele que desonra, que cometeu os pecados, que sabe a lei da semeadura, porque ele disse, eu sei que eu pequei, eu vou retroceder, mas tudo bem, eu volto. Mas essa é a figura de um homem arrependido, que sabe para onde correr. O que não pode acontecer conosco é nós continuarmos vivendo uma vida de pecados, uma vida distante do Senhor, uma vida para longe de quem Ele é. O homem, quando reconhece que é pecador, ele precisa dizer, eu tenho que voltar para os braços do Pai. E nós estamos olhando, e no versículo 19, quando ele diz, eu não mereço, no versículo 20, o texto fala, então saiu dali e voltou para a casa do pai. E nós estamos vendo, dentro dessa divisão, o texto começa a falar sobre o pai agora. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Pode ir colocando os versículos, por favor. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho.
Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos seus pés. A figura do pai, dentro da parábola que nós estamos olhando aqui, nós precisamos enxergar Cristo. Que quando o pecador arrependido vai até ele sempre estará pronto para perdoar. Mas a mentalidade de Deus é diferente da nossa. O filho pensava: nossa, eu vou retroceder. Mas a atitude do pai foi: quando o filho veio até ele disse: não, eu não quero que você seja o meu empregado. Se eu estou recebendo você de volta, eu quero restituir novamente a honra de você ser o meu filho. Se nós pecamos, igreja, nós precisamos novamente correr a Jesus. Nós precisamos dizer a Ele: Pai, tem misericórdia de mim. E nós não podemos ter medo, pelo contrário, nós precisamos entender que Jesus, Ele vai restaurar novamente o dever ou a autoridade de nós sermos seu filho, mesmo que nós tenhamos cometido pecados terríveis, porque o filho matou o pai. E quando os fariseus entendem a parte dessa parábola, eles ficam indignados. Como esse pai vai receber o filho novamente, se fosse de acordo com as leis judaicas? Eu li muitos comentários sobre isso. E ele fala que o pai certamente ia deixar aquele filho na porta de casa, passando fome, recebendo chuva, recebendo sol, mas não iria receber, porque ele descumpriu o mandamento. E aí vem Jesus, olha para os fariseus e disse: não, o pai amoroso sempre estará disposto a perdoar o pecador que reconhece os seus pecados. Não podemos ter medo de Deus, igreja. Se você pecou, você tem que correr aos braços do Senhor e dizer: eu pequei contra o Senhor e eu preciso novamente. E você vai dizer: pastor, Deus vai me punir. Pelo contrário, Deus vai te amar, vai perdoar os seus pecados e vai devolver novamente para você o papel de um filho. Aquele que é filho está debaixo das asas do bom pastor, jamais deixará de ser seu filho. Anel nos dedos, sandália nos pés. O versículo 25 até o 30 começa a falar sobre o segundo filho. E esse filho, a atitude dele é mais perigosa do que a atitude do filho Gastão, pródigo. O texto nos fala: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que essa festa está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo, com saúde, por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que o encontrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca nem me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. A figura do filho mais velho dentro dessa história é a figura dos fariseus.
É Jesus confrontando os religiosos. É Jesus confrontando aqueles que pensam que são os melhores. Mas que em certa vez Jesus disse: vocês não passam de sepulcros caiados. Por fora vocês são aqueles jazigos bonitos, enfeitados nos cemitérios, mas dentro de vocês existe morte, cheiro mau e podridão. O problema do filho mais velho é que ele era um escravo na casa do pai. Pensava que era, mas não era. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas vivendo uma vida de escravidão, porque não conseguimos desfrutar da beleza de sermos filhos de Deus. Somos apenas religiosos, não conseguimos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Aquele filho tem esse entendimento porque ele olha para o pai e fala: pai, eu estou na sua casa, mas não passo de um escravo. E o pai disse para ele: você é um escravo porque você quer. Porque tudo que eu tenho é seu. Sabe, igreja, nós podemos correr o risco de vivermos aqui dentro da igreja por muitos anos e viver como escravos. Viver como religiosos. Viver como pessoas apenas de aparência, mas nunca estão prontos para viver uma vida de arrependimento na presença do Senhor. Os fariseus, eles tiveram essa postura quando Jesus esteve entre eles. Ser um escravo na casa de Deus é o maior risco que se pode cometer. Escravo não é filho. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, o evangelho escrito por ele, ele diz, versículo 12 ao 14, a todos quanto receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como nós vamos estar na casa de Deus, sabendo que tem festa, sabendo que tem comunhão, sabendo que tem alegria, sabendo que tem um bezerro gordo para comermos, que nós podemos repartir, mas nós decidimos não nos misturar, decidimos não viver a comunhão que nós temos através de Jesus na igreja. Como que nós seremos escravos dentro de um lar amoroso, onde nós temos um pai que sempre está com os braços abertos para nos receber? Versículo 31. Então o pai respondeu: filho, meu filho, você está sempre comigo. E tudo, diga comigo, tudo, o que é meu, é seu. Será que você está experimentando na sua vida o tudo de Deus? Será que você está experimentando das promessas? Ah, eu sou um religioso. É mesmo, meu irmão. Um monte de problema no casamento, arrogante, soberbo, escravo. Nada dá certo para mim. Não dá, porque você é um religioso. Você não se arrepende, você não se humilha. Esse que é o problema. E esse era o problema dos fariseus. Eles não queriam viver uma vida de proximidade com Jesus.
pior tipo de crente que pode ter é aquele que pensa que é, mas não é. É o crente nominal, o crente de Laodiceia. Lembram? Apocalipse? Os crentes de Laodiceia eram o quê? É morno. Quem gosta de tomar chimarrão morno aqui, dá um aleluia. Você não é gaúcho. Chimarrão tem que ser aquele que tira no mínimo um pedaço da sua língua. Gente, lá em Dois Irmãos tem o Ademar. Se você vai tomar um chimarrão com ele, um conselho, no primeiro gole você enche a sua boca de saliva. Porque senão você vai queimar a boca. Só de você tocar naquela bomba, você você tira a bomba da boca, sai assim, ó. E sai um pedaço ali naquela bomba daquele homem. É quente demais aquele chimarrão. Gente, morno é alguém que gera náuseas. Foi isso que o Senhor Jesus disse: vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos, e por causa disso eu tenho ânsia de vômito. Vocês dizem que são, mas não são. Essa era a figura do filho mais velho. O ministério pode subir. Essa é a figura dos fariseus. E quem é fariseu só perde. Porque Jesus diz para todos nós nessa noite: tudo o que é meu é seu. E o versículo 32 fala sobre essa festa que existe para aquele que foi farrento, para aquele que gastou tudo, mas se arrependeu. Quem sabe, meu irmão, você saiu e voltou para a igreja, você pode ter cometido muitos pecados, tudo bem, você deve ter sofrido pelas consequências, mas eu quero dizer que quando você voltou, o texto diz: foi preciso fazer uma festa com alegria, pois aquele que estava morto foi achado de novo e reviveu. É isso que o Senhor quer de nós. Por isso que Ele fala: se você fosse frio, pelo menos eu poderia esquentar você e fazer uma festa novamente, mas você é morno, eu não sei quem você é. Isso nos mostra que precisamos assumir a nossa postura nessa noite de filhos de Deus. Você foi chamado para estar com Cristo, para viver para Ele, não como um filho mais velho, mas para viver como um filho. E nessa noite, eu pergunto para você: quem você é dentro dessa parábola? Quem sabe tem vários filhos pródigos aqui nessa noite. Você precisa se arrepender. Ou quem sabe aqui nessa noite existem vários escravos, vários filhos mais velhos, religiosos, e não estão desfrutando do que o Pai tem, porque não quer se arrepender. Eu quero dizer nessa noite para você que tudo que o Pai tem é para você desfrutar, mas é necessário você se arrepender e dizer: Jesus, eu não me recordo qual é o endereço desse versículo, mas Jesus, certa feita, disse
que um escravo não fica na casa, mas somente os filhos ficam na casa. Se você está vivendo como esse filho mais velho, religioso, se você não mudar, mais cedo ou mais tarde você vai sair da presença do Senhor. Mas esse problema do sair desse filho mais velho é que ele é arrogante, soberbo, e ele vai ter muita dificuldade de se arrepender. Eu quero te convidar para se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos orar juntos.